Teve pênalti inexistente e pênalti sinuca no mesmo jogo. Em uma outra partida, uma polêmica que nem deveria ser polêmica. E claro, no meio de semana, uma confusão daquelas, com direito a policial com escudo em campo, árbitro saindo escoltado, irmão, uma loucura. Mas a grande pergunta é, como tudo isso aí afeta o nosso Power Ranking, onde semanalmente eu avalio os 20 times do Campeonato Brasileiro com base em campo, bola e momento vivido. Você já estava vendo na sua tela os 10 melhores times do Brasileirão pós 18ª rodada e a gente gira a página para apresentar os 10 piores times do Brasil. Mas agora chega de enrolação e bora pro top 10 dessa semana. A gente abre o nosso ranking falando sobre dois times que não atuaram no meio de semana, exatamente por esse motivo que eles poderiam cair, mas como nenhum dos outros times mostrou futebol suficiente, eu apresento para vocês o nosso 10º colocado Vasco da Gama nessa semana e também o 9º colocado do nosso Power Ranking, o Atlético Mineiro. Curiosamente ou não, Atlético Mineiro e Vasco se enfrentaram no último final de semana na Arena MRV. O que a gente viu foi um atropelo do Atlético Mineiro, principalmente na primeira etapa. Mas antes de falar sobre esse jogo, a gente precisa lembrar a sequência do Vasco, né? Eram 5 jogos de invencibilidade, 4 vitórias consecutivas e o Galo parece que não tomou conhecimento disso. A gente lembra também na partida contra o Juventude que o Atlético Mineiro desperdiçou muitas oportunidades, teve bastante volume de jogo, mas não conseguiu traduzir esse volume em gols, algo que não aconteceu definitivamente contra o Vasco na Arena MRV. Um primeiro tempo de quase 70% de posse de bola, 9 finalizações, 3 dessas finalizações no gol, produziu mais de 2 gols esperados e aí, é claro, a gente viu um 2-0 no placar logo depois de 45 minutos. Um detalhe, um destaque negativo do lado do Vasco é que em 45 minutos o Vasco simplesmente não conseguiu finalizar nenhuma finalização, nenhuma no gol, consequentemente nenhum gol esperado. O segundo tempo foi um pouco diferente, tá? Mas eu acho que essa diferença do primeiro pro segundo tempo parte muito mais do Atlético Mineiro, que entrega a bola pro Vasco e o Vasco, por mais que tenha tido mais volume, mais posse de bola, não criou nenhuma oportunidade de fato assim, que você falasse, pô, agora o Vasco vai voltar pro jogo. Não foi isso que aconteceu, o Vasco teve a bola, mas então quem ditou o ritmo, claro, no meu entendimento, foi o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro que agora enfrenta o Corinthians, de novo em casa, busca a terceira vitória consecutiva como mandante, o Corinthians que vem de 3 jogos de invencibilidade aí com o Ramon Dias, mas não fez uma partida muito boa contra o Grêmio, então acho que o Atlético Mineiro é favorito. O Grêmio justamente que é o próximo adversário do Vasco da Gama. O Grêmio joga em casa, mas na verdade como mandante, mas não em casa, né? A partida vai ser em Chapecó. Eu acho que o Vasco tem mais time, eu acho que o Vasco tem mais bola, apesar de que o Grêmio foi muito bem e assim, foi prejudicado no meu entendimento contra o Corinthians pela arbitragem, mas eu acho que o Vasco, apesar de tudo isso e apesar de não ter feito um jogo bom contra o Atlético Mineiro, pra mim, o Vasco é o grande favorito pra vencer. Só a minha zicada monumental explica a queda de rendimento bizarra do Bahia do Rogério Ceni nessa reta final de primeiro turno. E por que eu falo em zicada? Eu lembro aqui que faltando 3 rodadas para acabar o primeiro turno eu falei que o Bahia precisava só 2 pontos dos 9 possíveis para superar aquela campanha do próprio Bahia em 2019, né? A melhor do time na era dos pontos corridos do Brasileirão, quando o time comandado pelo Roger Machado conquistou 31 pontos em 19 rodadas. Faltavam só 2, o Bahia tinha 30 pontos e tinha jogos contra adversários diretos contra o rebaixamento, tá? Times que brigam contra o Z4, o Cuiabá e o Corinthians, esses 2 jogos em casa e o Bahia conseguiu perder os 2, um time que estava 100% em casa, perde pro Cuiabá jogando mal, tá? Jogando mal, o Cuiabá teve oportunidades no primeiro tempo até de ter ampliado o placar, fez só 1-0 na primeira etapa, e contra o Corinthians também foi muito mal, é verdade que eleva o nível de atuação no segundo tempo, mas de novo, um time muito previsível, sempre muito forte pelo lado direito, é verdade, consegue até criar algumas boas oportunidades no final do jogo, mas não mereceu nem o empate, pelo menos no meu entendimento, contra o Corinthians. E aí sim, o empate em 1-1 contra o Atlético Goianiense escancara de vez que esse time vem muito abaixo nas últimas rodadas. Até porque o Atlético Goianiense, antes de entrar em campo contra o Bahia no Antônio Ascioli, tinha empatado só 2 jogos e perdido 6. É o lanterna do Campeonato Brasileiro, tá sempre aqui na lanterna dos nossos Power Rankings. É um time muito, mas muito fraco mesmo e o Bahia só conseguiu dar 15 minutos de abafe e depois o Atlético Goianiense foi quem teve as principais oportunidades do jogo. O Atlético Goianiense de fato venceu o Bahia até os 90 e tralalá. E aí a gente precisa falar sobre a polêmica
polêmica, que pra mim não tem polêmica nenhuma, tá? Já vou tirar isso da frente. O árbitro pra mim foi muito bem, ele levanta o braço e assinala o impedimento com a mão. Os jogadores do Atlético Goianiense estão, assim, pra falar o português bem claro, de sacanagem. Um decidiu ajoelhar, o outro resolveu tirar a camisa. Talvez o árbitro poderia ter tido bom senso ali no momento, né? Pô, o cara tirou a camisa, não sabia pra que dar o cartão, enfim, eu acho que ele cumpriu a regra, então ele tá dentro do direito dele, e o Bahia foi muito bem pra chegar ao gol de empate. Não acho que foi merecido pelo que o Bahia apresentou, mas merecido sim pelo que o Bahia vem mostrando nesse primeiro turno como um todo, tá? Não merecia ficar abaixo da campanha de 2019, igualou. Pra mim esse Bahia é melhor, muito melhor, e tem mais opções do que o Bahia de 2019. Enfim, agora é hora de corrigir rota e o Bahia voltar a vencer no Campeonato Brasileiro, até porque esse time pode muito mais. Fique claro, tá? Logo de início que o Juventude só tá subindo no nosso ranking porque o Bahia, obviamente, depois de tudo que eu falei, teve que descer. Juventude que, na minha opinião, não fez um jogo ruim contra o Cruzeiro. Aliás, eu quero destacar aqui a estratégia muito bem traçada pelo Jair Ventura e executada pelos jogadores, principalmente nos 15, 20 primeiros minutos do jogo no Mineirão. Aliás, jogar contra o Cruzeiro no Mineirão tem sido missão impossível para todos os times. Uma derrota do Juventude contra o Cruzeiro fora de casa, então, não é demérito nenhum, claro, no meu entendimento. Mas a estratégia de pressionar a saída de bola que eu vinha falando funcionou muito bem, inclusive rendeu frutos pro time do Juventude, que poderia ter feito 1-0 no placar ali por volta dos 15 minutos, com uma boa oportunidade que teve o Eric Farias. Dito isso, eu vou entrar mais no detalhe sobre esse jogo quando apresentar a posição do Cruzeiro aqui no nosso Power Ranking, mas eu também quero falar sobre a temporada de jogos do Juventude em Brasília que justificam, pelo menos ajudam a justificar a sétima colocação dessa semana. Mesmo com a venda de mando de campo, troca de treinador, né? Saiu o Roger Machado e chegou o Jair Ventura. O Juventude fez bons jogos contra Atlético Mineiro e São Paulo. Um detalhe interessante aí, que o time do Juventude segue invicto como mandante nesse Campeonato Brasileiro, mas jogando longe do Alfredo Jaconi, ainda não conseguiu vencer. A notícia boa pro torcedor do Juventude é que justamente a próxima partida é contra o Criciúma, jogando no Alfredo Jaconi. E aí sim dá pra confiar que o Juventude vai conquistar de novo, em casa, mais 3 pontos. Eu sempre falo aqui que a nossa análise é com base em campo, bola e momento vivido. E para falar a respeito do Flamengo, a gente precisa dividir essas coisas. Porque é claro, depois de 2 tropeços jogando em casa contra Cuiabá e Fortaleza, no meu entendimento, o Flamengo recuperou o bom momento, com 2 vitórias consecutivas. Porém, no nível de atuação, eu não consigo dizer que o Flamengo fez uma boa partida contra o Criciúma, mas principalmente contra o Vitória no Barradão. Claro, as individualidades nesse time do Flamengo, elas sempre aparecem e sempre vão aparecer. A gente fala sobre 3 caras especificamente: o Arrascaeta, que participou com um gol na partida contra o Vitória, também já tinha ido muito bem em Brasília, servindo uma assistência. O Gerson, acho que é um jogador que está conseguindo manter o nível de atuação e principalmente liderança que ele teve no período da Copa América. Até mesmo o Gabigol, tá? A gente não pode deixar de falar sobre o Gabigol, jogador que vem saindo do banco de reservas e vem sendo muito importante, com uma assistência maravilhosa pro gol do Carlinhos agora contra o Vitória. Antes disso, ele marcou o gol de pênalti nos minutos finais da partida contra o Criciúma e também contra o Fortaleza. A gente vai lembrar aqui que ele chega a fazer o gol, mas o gol é anulado. Enfim, as individualidades muito bem, coletivamente, principalmente no quesito criatividade, na minha opinião, o Flamengo vem muito abaixo. Acho que isso fica escancarado principalmente no jogo contra o Vitória e até mesmo no primeiro tempo, se a gente for dar uma olhadinha ali no número de chances perigosas criadas ou até mesmo no número de gols esperados, o Flamengo deixou muito a desejar. Fez o gol? Sim, fez o gol, mas eu acho que esse Flamengo, com esse grupo de jogadores, pelo técnico que tem, pode apresentar muito mais. Agora a gente precisa falar sobre uma questão que vem, claro, atrapalhando todos os times, a questão física. Talvez atrapalhe o Flamengo um pouquinho mais, porque os jogadores que voltaram exigiram que o Tite inserisse eles no contexto do time, o que muda a forma de jogar. E claro, os jogadores que estavam na Copa América e não de férias, então eles não chegam na ponta dos cascos, não voltaram da Copa América voando fisicamente. Porém, chegou o momento de virar tudo isso de cabeça para baixo. Na verdade, não tudo de cabeça para baixo, né? Manter o resultado e melhorar, elevar o nível de atuação contra um Atlético Goianiense, que é o lanterna não só do Campeonato Brasileiro, é também o lanterna do nosso Power Ranking fora de casa. Um time que vem de 3 derrotas
consecutivas e o Flamengo jogando em casa é muito forte, então precisa vencer, engatar a terceira vitória seguida, mas principalmente apresentar um bom nível de atuação, porque a torcida merece. E aí então, em nível de pontuação, já tá muito perto do Botafogo, quem sabe pode até sonhar com uma liderança na próxima rodada. As atuações recentes do Palmeiras me levantam dois sinais de alerta, mas para eu conseguir explicar exatamente o que eu penso para vocês, a gente precisa voltar no jogo contra o Botafogo, que apesar da derrota, pelo menos no meu entendimento, o Palmeiras fez uma boa partida, mostrou um bom nível de futebol. Eu lembro de ter elogiado aqui, principalmente no primeiro tempo, quando o Flávio Lopes teve uma chance claríssima, cara a cara com o John, mas o atacante do Palmeiras acabou desperdiçando aquela que poderia ser uma oportunidade para mudar o jogo de figura. Apesar da polêmica contra o Cruzeiro, a polêmica de arbitragem, que pra mim, no meu entendimento, não tem polêmica nenhuma, até porque eu ainda não consegui ver a suposta falta que o Zé Rafael sofreu. Apesar dessa polêmica de arbitragem, não tem como a gente falar que o Palmeiras fez um jogo ruim contra o Cruzeiro. Inclusive, poderia ter feito 1-0 no placar muito cedinho, né? O Flávio Lopes perdeu mais uma vez uma chance muito clara, dessa vez ainda mais clara, né? Dentro da pequena área, o atacante do Palmeiras não conseguiu colocar a bola pra dentro. O Flávio Lopes, que faria o gol do 1-0, é bem verdade, mas também perderia uma outra oportunidade. E aí vai o primeiro ponto de atenção para mim. Os atacantes do Palmeiras, seja Rony ou então Flávio Lopes, vem perdendo muitas oportunidades claras e podem custar, assim como custaram contra o Botafogo, pelo menos no meu entendimento, um resultado melhor, talvez um empate ou até mesmo uma vitória do Palmeiras no Nilton Santos, caso ele tivesse aproveitado aquela oportunidade claríssima. E o outro ponto de atenção, aí a gente já bate no terceiro jogo nessa sequência aí, Palmeiras contra Fluminense no Maracanã. A gente falou de 3 jogos, 2 derrotas do Palmeiras em 2 jogos fora de casa. Esse contra o Fluminense, o Palmeiras de fato não conseguiu jogar, coletivamente foi muito abaixo do que a gente tá acostumado. Claro que eu acho que tem a questão física também, a questão dos desfalques, mas não dá pra justificar uma atuação tão abaixo do Palmeiras só com desfalques e também, claro, pela questão física, até porque hoje o Palmeiras tem banco e tem elenco, um dos melhores do Brasil, para conseguir suprir essas ausências e colocar jogadores em campo que podem mudar a partida. Não foi isso que aconteceu e aí vem o meu segundo sinal de alerta, é o Palmeiras jogando como visitante nesse campeonato brasileiro. A gente lembra que em 2022 o Palmeiras perdeu uma única partida como visitante, foi lá na 38ª rodada contra o Internacional, quando tinha só os reservas em campo. No Campeonato Brasileiro passado, 2023, como visitante, o Palmeiras perdeu só 3 jogos no campeonato inteiro. E hoje, em 2024, a gente fala de um Palmeiras que já tem as mesmas 3 derrotas do ano passado e numa sequência de 4 jogos, as 4 últimas partidas do Palmeiras, 3 derrotas e um empate, um time que tem sofrido muito jogando longe do Allianz Parque. Sorte pro torcedor do Palmeiras, que a próxima partida é justamente no Allianz Parque contra o Vitória, onde o Palmeiras é muito forte, pra mim é favoritaço. Pra gente começar a falar sobre o Fortaleza, eu preciso fazer um recorte das últimas 10 rodadas do Campeonato Brasileiro, onde o time do Vojvoda vem de 7 vitórias, 2 empates e uma única derrota. Uma sequência maravilhosa com adversários muito difíceis aí no meio. De bate-pronto eu lembro de 2, né? O Palmeiras do Abel Ferreira, que o Fortaleza recebe no Castelão e passa por cima, 3-0 fora o baile, e também o 2-1 contra o Flamengo, jogando fora de casa no Maracanã lotado. Resultados muito importantes para hoje. A gente está falando de um Fortaleza que conseguiu igualar a campanha que teve lá em 2021 no primeiro turno, quando o time do Vojvoda terminou na 4ª colocação do Campeonato Brasileiro. Hoje o Fortaleza tem os mesmos 33 pontos e, claro, com um jogo ainda por fazer, porque vocês vão lembrar que o jogo entre Fortaleza e Internacional tá atrasado, foi adiado no Campeonato Brasileiro, ainda sem data para acontecer. Dito isso, a gente fala sobre um time muito forte, um time muito organizado, mas que na última partida especificamente contra o Criciúma foi surpreendido, e acho que as coisas não funcionaram muito bem por 2 motivos especificamente. O Machuca como armador não teve uma boa jornada, não sei se foi uma boa escolha aí que fez o Vojvoda, acontece, né, normal, mas principalmente também pode ser que às vezes a gente esqueça, mas no futebol tem um negócio chamado adversário, né, que complica muito os planos que a gente tem. E o Criciúma foi muito preparado para esse jogo e conseguiu sim neutralizar as principais forças do time do Fortaleza e assim criou as principais oportunidades, principalmente na primeira
primeira etapa, né? Aqui eu quero destacar, claro, o gol numa jogada ensaiada. O Marcelo Hermes faz um cruzamento no escanteio perfeito pro Trauco. É bem verdade que a bola desvia antes de vencer o João Ricardo, mas foi um golaço, um gol pensado, né? O Cláudio Tencati já tem um trabalho muito longevo também no Criciúma, a gente já falou sobre isso aqui no nosso Power Ranking. Claro, eu também quero destacar mais uma vez o João Ricardo, que pra mim foi um destaque não só nesse jogo, né? Um goleiro muito seguro, foram 6 defesas, mas no Campeonato Brasileiro como um todo até aqui, nesse primeiro turno, pra mim o João Ricardo é um dos grandes destaques do Brasileirão. Aí então, mesmo no primeiro tempo, sem criar tanto, o Fortaleza teve 2 boas oportunidades, né? Uma com o Lucero e também uma outra, a principal delas com o Tinga. No segundo tempo, o Vojvoda tenta mudar um pouco o jogo de figura logo no intervalo, colocando o Rossetto, não consegue. De qualquer forma, ele consegue mudar o jogo sim, com as entradas do Renato Kaiser e principalmente do Marinho, né, que participou do gol de empate ali, encontrando, entre aspas, o Lucero na grande área do Criciúma depois da cobrança de falta. E aí sim, no final da partida, o Fortaleza faz uma blitz, mas não consegue virar o jogo. De qualquer forma, resultado importantíssimo. A conta para todos os times no Brasileirão é exatamente essa, né? Ganhar em casa e não perder fora, foi exatamente isso. Aliás, é exatamente isso que o Fortaleza vem fazendo, tanto que no Castelão, considerando as 10 rodadas que o Fortaleza já fez, são 7 vitórias e 3 empates, ainda tá invicto jogando em casa. Outros times que estão invictos também, o Cruzeiro e o Juventude. E sobre o próximo jogo contra o São Paulo, eu falo já já. Que momento vive o Cruzeiro na temporada, hein? Nos últimos 5 jogos, um time que vem de 4 vitórias e uma única derrota contra o Palmeiras no Allianz Parque, que não é demérito pra ninguém, até porque o Palmeiras não perde jogando no Allianz desde outubro de 2023 e além disso, pelo menos no meu entendimento, essa derrota do Cruzeiro contra o Palmeiras tem um asterisco, até porque eu ainda não consegui ver a falta que o VAR viu e o árbitro não tinha visto num primeiro momento um empurrão no Zé Rafael. De qualquer forma, claro que esse gol mudaria o contexto da partida, seria o gol de empate e até mesmo no segundo tempo, acho que o Cruzeiro mostrou um bom nível de atuação, inclusive superou o Palmeiras em diversos momentos e poderia até mesmo ter empatado antes de ter sofrido o gol do 2-0. Dito isso, página virada para esse jogo que aconteceu no Allianz Parque, a gente precisa falar sobre mais uma vez um Cruzeiro que recebe um time no Mineirão e simplesmente não dá chances para o seu adversário. 8 jogos com 8 vitórias do Cruzeiro, o único time 100%, e já quero tirar logo a polêmica da frente. Estão reclamando aí de um pênalti por a bola ter batido na mão do João Marcelo. Para mim, nada a marcar, simplesmente pelo fato de que o braço dele tá numa posição completamente natural, não numa posição antinatural. Então, para mim, a recomendação, né, pelo que eu entendo da regra, para mim é que o pênalti não deveria ter sido marcado. O Cruzeiro não foi beneficiado e sim prejudicado, como a gente já falou aqui na partida contra o Palmeiras. Sobre o jogo especificamente, o Juventude não facilitou, tá? Tentou neutralizar as principais forças do Cruzeiro, que teve muita dificuldade para sair da pressão, principalmente no primeiro tempo, e também para invadir a grande área do adversário. Acho que sentiu muita falta do Álvaro Barreal, mas foi muito bacana a gente ver o Lautaro Dias pelo lado esquerdo, mas principalmente o Kaique, né, o lateral esquerdo, que foi muito bem, e foi por ali justamente que sai o primeiro gol, né, a jogada do primeiro gol esse convertido pelo William na marca do pênalti. O Cruzeiro vem muito bem, o Cruzeiro vem muito embalado, faz um primeiro turno maravilhoso. Eu acho que o Fernando Seabra tá fazendo um excelente trabalho para colocar os jogadores, colocar os reforços aos poucos, e um time que já tá muito bem azeitado. Enfim, esse Cruzeiro, como sempre, vem muito forte e só sobe. Se não sobe no nosso ranking, sobe na tabela de classificação. Se não sobe na tabela, sobe no ranking. É um time que tá mantendo uma regularidade absurda nessa temporada. Mais uma rodada do Campeonato Brasileiro se passou e mais uma vez eu venho aqui falar que o Botafogo esteve envolvido no melhor jogo da rodada. Botafogo e São Paulo, que jogaço! E não só por conta do Botafogo não, tá? O São Paulo foi um adversário à altura e talvez por merecimento, por gols perdidos, até poderia ter saído com a vitória. A gente, claro, revela a primeira posição do São Paulo no ranking dessa semana, para depois, na sequência, a gente também mostrar que o Botafogo segue como líder do nosso Power Ranking. Falar especificamente da partida, mas começar com uma leitura pré-jogo, a boa leitura do Arthur Jorge de povoar o meio-campo para não só dar mais liberdade para o cuiabano, que se provou importantíssimo nesse primeiro turno, principalmente chegando como elemento surpresa à frente, faz um golaço. O gol da virada do Botafogo é um golaço feito pelo cuiabano, mas também porque esse povoamento no meio-campo fez com que o Lucas Moura perdesse a liberdade que ele queria ter. O São Paulo, muito no primeiro tempo, se limitou a bola no Lucas e
rezar para que ele pudesse encontrar alguma jogada, só que o Botafogo, depois de uns probleminhas iniciais que teve ali, é bem verdade, acho que ajustou muito bem a marcação e conseguiu parar o Lucas. Claro, né, o Lucas fez o gol de pênalti, é um jogador diferenciadíssimo. Aliás, sobre os dois pênaltis, eu quero falar aqui que o primeiro me pareceu interpretativo, acho que o juiz poderia dar ou não, ele resolveu dar, então acho que beleza. E o segundo pênalti que gerou o empate do Botafogo, né, na batida do Tiquinho Soares, acho que também foi pênalti, então assim, sem polêmicas de arbitragem. Depois desse primeiro tempo, acho que o Botafogo tinha o jogo à feição, do jeitinho que ele gosta, né, pra poder atacar em velocidade. O Luiz Henrique tava fazendo o que quisesse em campo, tava jogando muita bola o Luiz Henrique, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, teve um evento que mudou o desfecho e mudou o decorrer da partida como um todo, né, a entrada do Calleri no lugar do André Silva. Cada vez mais eu quero saber a opinião da torcida do São Paulo aqui nos comentários, cada vez mais eu me convenço que o André Silva é um jogador de lado de campo e não uma referência, né, ou não um centroavante, um cara para fazer a função do Calleri. Acho que isso ficou provado mais uma vez logo depois que o Calleri entra, o Morumbi inflama e aí sim o Calleri logo numa das primeiras jogadas, né, sai da referência, faz o pivô, serve o Lucas agora com menos atenção dos adversários, né, aquela atenção que tinha no primeiro tempo foi dividida no segundo tempo, e aí sim o Lucas sai da ponta, vem por dentro. A gente fala aqui semana sim, semana também, como o Lucas é diferente, um jogador muito associativo, para mim, em nível técnico, o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Ele serve o Ferreirinha faz o gol. São Paulo poderia ter virado a partida, deveria, né, se não fossem os gols perdidos ali pelo Luciano e também um gol inacreditável perdido pelo Ferreirinha, lembrando que o Ferreirinha já tinha perdido gols contra o Atlético Mineiro, claro que isso fica na memória, mas até mesmo depois do jogo ele falou que é normal, né, a vida de atacante, faz e perde, dessa vez custou os 2 pontos pro São Paulo, mas a gente precisa lembrar que também no primeiro tempo o Botafogo teve uma grande chance com o Savarino e acabou desperdiçando. Acho que pelo que fizeram Botafogo e São Paulo, Botafogo no primeiro tempo, São Paulo no segundo, o empate ficou de bom tamanho. Pensando agora na próxima partida, a gente tá falando de um Botafogo que vai enfrentar o Cruzeiro jogando em casa. O Cruzeiro fora de casa não vem muito bem, acho que os resultados a gente já falou aqui, né, talvez os resultados não condizem com o desempenho, mas o Botafogo, justamente por ser o time que joga o melhor futebol hoje, um Cruzeiro que não vem bem fora de casa, pra mim o Botafogo é o favorito. E aí o São Paulo jogando fora de casa contra o Fortaleza que assim como o Cruzeiro é um dos times que tá invicto jogando em casa nesse Campeonato Brasileiro, acho que o Fortaleza é favorito, mas assim, ligeiro favorito, tá? Porque o São Paulo, como eu venho dizendo, tá jogando muita bola. Vamos lá, hein? Tela na tela então pra gente mostrar o ranking consolidado dos 10 melhores times do Brasil, mas como eu já expliquei um por um, bora rodar isso aí pra gente apresentar os 10 piores times do Campeonato Brasileiro pós 19ª rodada e claro, também considerando sempre os jogos do meio de semana, justamente por conta da eliminação vexatória do Internacional nos playoffs da Sul-Americana, que o Inter, hoje comandado pelo Roger Machado, cai 3 colocações. Quaisquer dúvidas, reclamações, vocês já sabem aqui nos comentários, depois de você deixar o seu like, por favor, aí não vai esquecer de se inscrever no nosso canal.